Olá! Hoje a gente vai desvendar a mágica por trás de uma coisinha que todo mundo faz, centenas de vezes por dia, sem nem pensar. Parece a coisa mais simples do mundo, né? Um clique e pronto, a página aparece. Pura mágica. Mas por trás dessa simplicidade toda tem uma verdadeira coreografia tecnológica super complexa acontecendo. Bora descobrir o que rola tipo nos milissegundos logo depois desse clique? Então, para entender como isso funciona hoje, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E essa história não começa no Vale do Silício, não. Ela começa, olha só, em 1989, lá no CERN, o Laboratório Europeu de Pesquisa Nuclear. E a ideia original era bem prática, na verdade. Como é que a gente ajuda físicos espalhados por vários países a colaborar e compartilhar documentos que mudavam o tempo todo? E não demorou muito para essa ideia decolar. A proposta do Tim Berners-Lee, lá em 89, virou uma demonstração pública em 91. Mas o ponto de virada mesmo foi em 1993, com o Mosaic. Foi o primeiro navegador que mostrava imagem e texto na mesma tela, pensa só. De repente, a web não era mais só para cientista. E aí, para botar ordem na casa em 94, criaram o W3C, para garantir que tudo funcionasse de um jeito padronizado. E no coração de tudo isso está um conceito, o hipertexto. E o mais doido é que essa ideia de documentos que se conectam, sabe? Ela é bem mais antiga. Foi pensada por um cara chamado Vannevar Bush, lá em 1945, muito antes de existir internet. É esse o princípio de um conteúdo levando a outro que é a base de toda a World Wide Web que a gente conhece. Ok, então vamos voltar para o nosso clique. A primeira peça que entra em ação nesse quebra-cabeça é o navegador de internet. Pode ser o Chrome, Firefox, Safari, tanto faz. É ele que dá o pontapé inicial numa sequência de eventos que acontecem, nossa, numa velocidade absurda. A primeira coisa que o navegador faz é olhar para o endereço da página, a tal da URL. Pensa na URL como um endereço completo, global mesmo. Ela responde 3 perguntas básicas. O que é que a gente está procurando? Onde é que isso está? E como a gente chega lá? Então, a missão do navegador é a seguinte. Primeiro, ele pega o nome do site, tipo fcc.gov, e precisa traduzir isso para um endereço de números, o tal do endereço IP. Para fazer isso, ele usa o DNS, que é basicamente a lista telefônica da internet. Com o número de telefone, quer dizer, com o IP na mão, ele liga para o servidor, estabelece uma conexão segura e aí sim ele pede a página que a gente quer. E tudo isso numa fração de segundo. É muito rápido. Beleza, pedido enviado. Agora a bola está do outro lado, com o servidor. Ele acabou de receber o chamado do navegador, e aí, o que ele faz? O trabalho do servidor é um ciclo, bem direitinho. Ele atende a conexão, vê qual arquivo o navegador está pedindo e vai buscar. E aqui tem um truque para acelerar tudo. Os servidores guardam os arquivos mais pedidos num lugar chamado cache, que é uma memória super rápida. Achou o arquivo, ele manda de volta para o navegador e desliga a chamada. Próximo. Bem eficiente, né? Mas aqui tem um ponto bem importante. Nem toda página é igual. Pensa numa página de sobre nós de um site. Ela é estática. O arquivo está lá prontinho e é o mesmo para todo mundo que visita. Agora pensa na página inicial da Amazon. Ela é dinâmica. Ela é construída na hora, só para quem está acessando. Com base no que a pessoa já viu, já comprou, o servidor não está só mandando um arquivo pronto. Ele está rodando um programa para montar aquela página do zero. Ok, o servidor mandou a resposta. Mas calma, o trabalho ainda não acabou. Na verdade, está longe de acabar. O navegador não recebeu a página pronta. Ele recebeu as peças, as instruções. Agora ele que tem que ser o montador e construir a página que a gente vê peça por peça, como um quebra-cabeça digital. E quantas peças tem esse quebra-cabeça? Se prepara! Para carregar uma única página, a página inicial do fcc.gov, por exemplo, o navegador teve que buscar 64 objetos diferentes e de vários servidores diferentes. Não é um arquivo só, é uma coleção. É por isso que às vezes a gente vê a página carregando aos pedaços, sabe? É que cada um desses 64 itens é uma pequena viagem de ida e volta que o navegador tem que fazer. E esses objetos são de todos os tipos. Tem o HTML, que é o esqueleto da página, a estrutura. Aí vem o CSS, que é a roupa, o design, as cores, as fontes. Depois vem as imagens, claro, os scripts, que são programinhas que fazem a página ser interativa, tipo os menus que abrem. E, sim, os rastreadores de publicidade e de análise de dados, que geralmente vêm de outros servidores ainda. O navegador tem que juntar essa turma toda. E é exatamente essa arquitetura, essa conversa entre o cliente, que é o navegador, e o servidor,
que permitiu que a web se transformasse no que ela é hoje. Ela deixou de ser só uma biblioteca de documentos para virar uma plataforma gigantesca, onde rodam aplicações super complexas. Pensa bem, esse modelo que parece simples, de pedir e receber informação, foi o que permitiu o surgimento de gigantes. Uma livraria online virou a Amazon, um site de leilões virou o eBay, um projetinho de busca de 2 estudantes virou o Google. A web se tornou o palco principal dos negócios e das nossas conexões. E o mais legal é que essa história está longe de acabar. A inovação continua acontecendo a todo vapor. E olha que interessante, do Google ao Facebook, várias das maiores ideias da web nasceram em dormitórios de faculdade. Isso só prova que a plataforma continua aberta, sabe? Pronta para a próxima grande revolução que muitas vezes vem de onde a gente menos espera. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A jornada de um simples clique não é só uma história sobre tecnologia. É uma história sobre potencial. Um potencial que parece não ter fim. Entender como tudo isso funciona abre as portas para criar coisas novas. E aí fica a pergunta no ar: qual será a próxima grande ideia a surgir na web?